vamos falar agora a respeito, do julgamento que estava previsto para hoje, mas que foi suspenso por determinação da justiça do homem acusado de matar a própria filha, uma recém-nascida de menos de 2 meses, jogando a criança de uma laje de 11 metros de altura aproximadamente no bairro Tabajaras, aqui em Teófilo Otoni. Esse crime aconteceu no começo do ano e o autor iria à júri popular nesta sexta-feira. Ontem mesmo nós recebemos uma informação de fonte da justiça aqui de Teófilo Otoni, dando conta de que o julgamento havia sido suspenso, e essa informação se confirmou oficialmente hoje. Nós mantivemos um contato com o doutor Ricardo Coimbra. Ele é advogado do escritório de advocacia que defende o acusado de autoria desse fato trágico que aconteceu em Teófilo Otoni. E o que é a alegação da defesa? É que foi acatado um pedido, do incidente de sanidade mental do cliente, que, segundo o advogado, já estava sendo feito há algum tempo à justiça e não teria sido um subterfúgio para adiar, para retardar o julgamento. O doutor Ricardo Coimbra, advogado, explicou para a gente os detalhes da suspensão do julgamento que aconteceria hoje aqui no Foro da Comarca de Teófilo Otoni. Vanessa, o que aconteceu é que, no caso já bastante conhecido aí do nosso cliente, foi solicitado um incidente de insanidade mental por provas que existiam nos autos. Existia o receituário de medicação contra surtos psicóticos, relatos da família de episódios de surto e um histórico de atraso de escolares e comportamentos estranhos que indicavam isso. E aí, depois de muita luta, é muito difícil se conseguir o deslocamento de um cliente que está preso noutra comarca até a nossa comarca, a depender de um agendamento no médico psiquiatra específico, e aí a escolta tem que ser autorizada pelo governo do estado para que saia a viatura da Polícia Penal com o nosso cliente para cá. Após toda essa logística, foi conseguido trazer o nosso cliente para o médico, que laudou realmente transtornos que indicavam com robustez de prova e certeza a possibilidade dele ser de fato inimputável. E diante disso, o artigo 149 do Código de Processo Penal, ele determina que, havendo dúvidas sobre a rigidez da consciência do agente, é necessário que se submeta ao incidente de insanidade mental. Então, após uma negativa, nós tivemos o deferimento do incidente de insanidade mental e o nosso cliente vai ser submetido a uma perícia, a um exame médico. Esse exame médico legal vai ser realizado aqui pela Delegacia Regional de Polícia Civil da nossa cidade, pela ordem do magistrado, e após o resultado em se constatando a inimputabilidade, a semi-imputabilidade ou a normalidade da consciência dele, ele retoma, o magistrado retoma o julgamento e o nosso cliente vai ser julgado. Lembrando que não foi subterfúgio, muito pelo contrário, a defesa tenta esse incidente desde o começo da atuação, e em momento algum essa estratégia é pela absolvição do cliente, mas para um julgamento justo que todo mundo tem perante a Constituição Federal e o devido processo legal. Então a gente aguarda agora a realização do exame médico legal para poder retomar os trabalhos do Tribunal do Júri. Está aí, portanto, a explicação do advogado doutor Ricardo Coimbra, Ele e o doutor Udi são os advogados aí do escritório que representa o pai que é acusado, de ter jogado a criança, a própria filha, de menos de 2 meses de vida, lá de uma laje de 11 metros de altura aproximadamente, no bairro Tabajaras. Criancinha que na ocasião ainda chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu e faleceu em decorrência desse episódio trágico. E o advogado explicando que não seria um subterfúgio, para adiar, para retardar o julgamento, mas sim uma questão legal, segundo ele, que tenta provar aí que o cliente, à ocasião dos fatos, não estava nas suas perfeitas condições mentais, estava com problemas mentais. É aguardar para ver, porque ele vai passar por uma perícia, por uma análise de especialistas indicados, nomeados pela própria justiça, para poder responder aí a essa questão, se ele é ou não inimputável, e a gente vai aguardar o desenrolar de toda essa situação para trazer informações aqui para os ouvintes do programa A Voz dos Vales, desse caso que infelizmente chocou
a nossa cidade, ganhou repercussão no país inteiro e não era para menos, né? Uma tragédia mesmo, uma situação muito, mas muito triste da morte lamentável dessa criancinha, um anjinho, né, de menos de 2 meses, jogada de uma altura de cerca de 11 metros da laje pelo próprio pai. Então é uma situação realmente muito dolorosa. A mãe está numa situação de muito desespero até hoje, né? Não consegue retomar a vida diante do que aconteceu com a filhinha dela, e muita revolta, né, da família em relação a esse episódio que aconteceu aqui em Teófilo Otoni. A gente aguarda aí os próximos passos desse processo, né, nessa questão aí do incidente de sanidade mental, para que a gente possa trazer as informações aqui para os ouvintes da 98 FM.